Bem-vindos a mais um a 100%. Hoje o meu convidado, ele também é albicastrense. Aliás, eu não sei se ele viveu cá, mas ele já nos vai dizer. Eu o conheço de cá, de Castelo Branco. É um albicastrense de Castelo Branco para o resto do mundo. Como vão ter a oportunidade de saber, eu acho que já correu todos os continentes, embora no LinkedIn esteja 3 continentes. Eu acho que já foste a mais. Em trabalho. É uma pessoa cuja sua história também me inspirou tremendamente a mim. É uma pessoa que eu estava no aeroporto no Brasil, penso que foi no aeroporto de Curitiba, e recebo uma mensagem, dizer: "Pá, Afonso, parabéns, fantástico trabalho, estás aí a desenvolver, temos que nos encontrar, temos que conversar." E quando nós estamos fora, essas palavras deixam-nos assim um consolo. É interessante. É algo que infelizmente não é assim muito habitual. Acho que devemos ter atenção a isso, ajudarmos uns aos outros, encorajarmos, porque é fundamental. É uma pessoa com uma experiência incrível, e praticamente toda na área dos bens de consumo rápido, é isso? Sim, faço muito seguro. Exatamente. O meu convidado é o José Carlos Beato Ferreira. Seja bem-vindo, José Carlos, é um prazer para mim ter-te aqui no A 100%. Obrigado, António. É também um gosto grande para mim poder estar aqui e passar um bocadinho de testemunho sobre o que tem sido, enfim, o meu percurso profissional e pessoal e falarmos um bocadinho sobre empreendedorismo e sobre fazer acontecer, Fazer acontecer. que Eu é estive a ver no teu, das no coisas teu, mais importantes. no teu perfil de LinkedIn, algo que me marcou, que ficou na minha memória, foi algo que tu dizes que és uma pessoa que faz acontecer. E eu acho que há pessoas que fazem acontecer e pessoas que veem acontecer. Isso é verdade. Então, fico muito feliz por fazeres parte desse grupo restrito de pessoas que fazem acontecer. Zé Carlos, a minha apresentação foi muito pela rama. Eu queria que tu também pudesses apresentar-te 2, 3 minutos, lá para casa, explicar-nos quem é o Zé Carlos. Muito bem, então, enfim, rapidamente, o José Carlos Beato é um albicastense de gema, na verdade, nascido há 55 anos e mais uns meses, a 4 de julho de 1970, portanto, uma data que é comemorada nos Estados Unidos Exatamente. com grande fervor. Nasci aqui, enfim, na verdade, estudei em Castelo Branco até aos 18 anos, depois fui estudar para Lisboa, fiz engenharia, depois voltei aqui para trabalhar, e depois de algum tempo aqui, enfim, acaba por ser um bocadinho globetrotter, em termos profissionais e no fundo a família foi-me sempre acompanhando e já vivi em alguns continentes, já vivi em várias cidades em Portugal, mesmo na carreira que acabou por começar primeiro na indústria automóvel, onde estive há alguns anos, e depois passou pelos produtos de grande consumo, muito ligado às bebidas, ligado a grupos multinacionais, a grupos nacionais, empresas familiares, empresas não familiares, enfim, tenho passado um bocadinho por tudo, desde recuperação de empresas, arranques de Uau! projetos do zero, enfim, tenho feito um bocadinho de tudo, e continuo a fazer, agora cada vez mais fora de Portugal, mas com base cá, portanto, Mas, enfim, enfim, tentando levar o melhor café do mundo, como eu gosto de dizer, a todos os 4 continentes e a todos os países, é o nosso objetivo, é fazer da empresa onde eu hoje trabalho uma das maiores empresas do mundo no setor dos cafés. Queremos chegar ao top 10 mundial em 15 anos uau! e para isso é preciso, de facto, muita coragem e é preciso muita vontade de fazer acontecer. E é um Cafés bocadinho isso Delta, também. é Sim, isso. cafés dela. Sim, Muito cafés bem, dela. muito bem. Sim. Zé Carlos, quantos filhos tens? Tenho dois, a Joana e o Tomás. A Joana e o A Tomás. Joana com 24, o Tomás com 23, enfim, que também têm feito, de alguma forma, parte desta aventura e, e me têm acompanhado sempre nesta odisseia. Muito bem. Zé Carlos, diz-me uma coisa, eh, qual é a tua formação de base? Eu sou engenheiro, na verdade, eu no secundário tinha um gosto especial pela química e, portanto, estudei químico-tecnia no secundário. Depois queria estudar engenharia química, mas acima de tudo queria pôr estudos pirotécnicos. Portanto, era um bocadinho aquilo. Enfim, na altura não havia internet, na altura não havia acesso fácil
à informação, porque informação. nós sabíamos dos cursos dos cursos que as escolas tinham nos gabinetes que havia de acesso ao ensino superior, onde havia umas brochuras dos cursos, e por amigos, ou por filhos de amigos, ou por pessoas que já tinham passado pelas escolas. Então o técnico tinha, assim, em termos de engenharia, boa fama, eu era um razoável, enfim, e pensei, e a minha vontade era entrar para a engenharia química para o técnico, não entrei por 2 ou 3 décimas, a minha segunda opção foi a engenharia de materiais, acabei por entrar, fiz engenharia de materiais no técnico, mas nunca trabalhei em materiais, enfim. Nunca trabalhaste em materiais. A minha vida foi sempre, foi uma parte ligada à parte industrial, mas sempre mais à produção, portanto sempre numa vertente, nunca especificamente nada a ver com materiais, e depois, a partir de certa altura, muito na área da gestão. Portanto, enfim, Muito na área da no gestão. fundo, também acabei de fazer um MBA, estudei gestão, a seguir a estudar engenharia, percebi mais ou menos a meio do curso que não seria a engenharia que iria fazer, que seria um bocadinho mais vasta, mais ampla, e que gostava de trabalhar em coisas de banda larga. E também te dá essa diversidade que o ser humano precisa. Tu também Sim. precisas de ter vários desafios. A verdade é que a base da engenharia me permitiu pensar de uma determinada maneira e ser sistémico da forma como penso. É isso que eu acho que a engenharia acaba por dar a quem estuda engenharia. Mas depois, enfim, isso é apenas a base. Depois há um outro conjunto muito mais complexo de questões que a gestão te traz, realmente a gestão das pessoas, das organizações e dos momentos, e isso, enfim, é a experiência que te traz. Também estudei um bocadinho, enfim, mais na componente das áreas financeiras, das áreas fiscais, que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de uma empresa, mas a base da engenharia sempre ficou por cá, e portanto eu sou muito straight to the point, gosto muito de ir à procura da solução, sou muito apologista do fazer. Eu digo muito às equipes, está tudo pensado, já definimos, perdemos 320 horas em reuniões para decidir, o processo é este, agora o mais importante é fazer, é pôr deitar as mãos à obra e fazer acontecer. E, portanto, tem sido muito este meu percurso, um percurso de fazedor, de organizador de equipas e de coordenador de equipas, para que as coisas aconteçam. Sei, Carlos, tu lembras-te assim de alguns momentos no início da tua carreira de maior aprendizagem? Assim, Sim, enfim, eu acho que eu tenho um início de carreira que foi, eu gosto sempre de o relembrar, porque acho que serve um bocadinho de exemplo para os mais novos quando começam a trabalhar, ou quando acabam a formação académica e começam a trabalhar. Não foi fácil, depois eu acabei o curso, estive 3 ou 4 meses sem conseguir encontrar emprego. E fiquei apreensivo, enfim, não era uma altura como agora, em que, na minha altura, encontravam-se empregos por anúncios no Jornal Expresso. O Expresso tinha o Expresso Emprego, o Expresso Emprego, que era uma instituição. agora, acho que era agora anunciava imenso lá, não é? Toda a gente tinha, e era ali que se programa. Eu lembro-me de uma data de entrevistas e eu não encontrava, eu estava, enfim, apreensivo, preocupado, e veio a Castelo Branco. Enfim, estava aqui, tive aqui uns dias com os meus pais, umas semanas com os meus pais, nessa altura vivia em Lisboa, e pronto, e há a possibilidade de fazer uma entrevista, na altura à Cablesa, depois da Alfai, e é engraçado, enfim, fiz a entrevista, correu-me tudo muito bem, e eu pensava que ia entrar, na semana a seguir havia 2 ou 3 vagas, e o último teste era um teste, alguma coisa que tu já deves ter ouvido falar, que é o daltonismo. Sim. É um teste dos números, tu tens que identificar os números no meio de umas cores, não é? E eu tinha feito aquilo para a tropa, e eu fui à tropa. Eu tinha ido à tropa, fui dos poucos do meu ano que fui à tropa, passei 4 meses à tropa. Eu não fui. E quando aparece o teste, eu pensei, isto é uma coisa, vou fazer isto. Quase. Era o último teste. Veio uma senhora psicóloga com o livro, portanto, começo a olhar, e acertei, aí 3 em 10. E fiquei um bocado preocupado, e a senhora final disse, o senhor sabe que é daltónico. Disse, não sei, tal. Vou passar isto. A verdade é que eu descobri, aos 25 anos, Que eras depois já ter feito a droga, que tinha claro. um nível de daltonismo e tal. Fui interessante para escolher o médico, ao oftalmologista, tentar perceber o que era, ali no meio dos meios verdes, eu vejo as cores todas, distingo, mas tenho algumas coisas ali nos azuis, nos verdes, coisas que eu nunca tinha reparado, mas foi tal. E havia ali uma razão, que era criar uma empresa de cabelagens. Pois, e os terem cores. São cores. Era algo difícil, e portanto acabei por não entrar, mas enfim, neste relacionamento, nesta conversa, apareceu uma hipótese de ir fazer um estágio naquele verão
a Adinfer, enfim, do engenheiro de organização e do engenheiro Amaral, que eu tinha conhecido mais ou menos naquela altura, e a verdade é que fui por 2 meses, e depois aquilo era a altura de verão, e eu decidi não ir passar o verão e as férias com os meus pais, Ficaste e a fui trabalhar. ficar. Muito bem. E depois em setembro, enfim, recebi a notícia que, de facto, a Delphi teria uma oportunidade para eu continuar lá numa outra área onde já não precisava de identificarmos as coisas. E esse foi, no fundo, um exemplo de bom, eu acho, porque quando me vi embora, a conversa que tive com os dois foi exatamente uma conversa nesse sentido, que foi, tu ias estar aqui por 2 ou 3 meses, tu não ias continuar cá, tu sabias disso, portanto era uma coisa muito passageira, e decidiste ficar cá nas férias e não ir de férias. E isso é um sinal de que tu vais ser um bom profissional, vais ser um tipo empenhado e vai continuar assim. E portanto, enfim, a mensagem é um bocadinho esta, é a mensagem primeiro da resiliência, de que às vezes as coisas não acontecem à primeira e é preciso não desistirmos, e depois que temos que mostrar desde o primeiro momento que queremos aprender, que somos, nomeadamente quando arrancamos, quando começamos, temos que ser umas esponjas. Humildade, aprender. A faculdade não nos traz nada, aquilo que aprendemos na escola não serve em muito para o nosso dia a dia, e portanto temos que ter esta capacidade de absorver aquilo que todos os que estão à nossa volta nos dizem, nos tentam ensinar, uns de uma maneira mais direta, outros de uma maneira mais indireta, outros achando que não nos estão a ensinar, mas estão-nos a dar lições muito grandes do que é que não devemos fazer, enfim, e foi sempre assim que eu tentei construir o meu percurso, foi a olhar para os outros, a ser humilde e a aprender. Enfim, no fundo, um bocadinho para depois, ao longo da minha vida, possa também ir passando alguma coisa e deixando alguma coisa àqueles que comigo trabalham. Mas essa é das principais lições que eu nunca me esqueço, e que é muito clara a decisão que tomei, porque é que a tomei, e ter esta atitude sempre de observar, e de quando chega a qualquer nova situação, e eu já estive em várias empresas, em vários ambientes, empresas mais familiares, menos familiares, mais multinacionais, e contextos diferentes, pegarem projetos em momentos diferentes, de primeiro olhar, tentar perceber o que é que está à minha volta, o que é que está à nossa volta, qual é o ambiente e qual é o posicionamento que tens que ter para conseguir levar, enfim, o barco a bom porto, que no fundo é isso. Tu tens, Zé Carlos, experiência em vários setores de atividade. Isto é, tu estiveste na indústria automóvel, Certo? eu soube na nossa conversa prévia e que tu também tiveste na Âmbar, que é uma empresa de Papéis, queremos, papel, na verdade, papel, transformação de papel, transformação de papel, É. e tiveste a maior parte da tua vida ligado depois ao setor das bebidas, Isso. por aí fora. São setores distintos, mas há ali coisas em comum, porque tu lideras pessoas, é isso? Sim. Sim, na verdade, os desafios acabaram por ser sempre esses. Eu entrei, enfim, quando comecei a trabalhar, depois desse estágio, para um projeto na área da qualidade total, portanto, um projeto que me permitiu, numa indústria automóvel altamente competitiva, perceber o que é que a empresa fazia, o que é que fazia bem, o que é que fazia mal, quais eram os ciclos de melhoria. Isso a indústria automóvel é muito importante. A indústria automóvel é altamente competitiva, e, portanto, as fábricas competem dentro dos grupos, entre elas, pelos negócios, não é? Portanto, naquele caso eram negócios de cabelagens, e perceber quais são as dinâmicas que as empresas têm que ter para melhorar e para estar continuamente a fazer mais com menos, que no fundo é disso que se trata, permitiu-me que isso, enfim, que o meu espírito de engenharia, que já vinha aguçado da escola, fosse algo que me levasse sempre como fio condutor ao longo da minha vida. E, portanto, isto é algo que eu mantenho ainda hoje, que é, perante cada circunstância, ver como é que podemos fazer melhor e como é que as próprias equipes conseguem, elas próprias, ir-se medindo e ir tendo estes ciclos de melhoria contínua que são muito importantes. Portanto, enfim, nesses 3 anos e meio, ou 4 anos que eu estive na Automóvel, eu acho que aprendi com os melhores. Portanto, empresas americanas, empresas alemãs, empresas com dinâmicas de grande rigor, de grande exigência, Controle de de excelência, controle de qualidade, enfim, inquestionável, mas acima de tudo
muita eficiência, muita produtividade, aquilo que nós falamos que falta ao país, não é? Pois. É um bocadinho aquilo que nós temos, Atividade. nós percebemos que o país não tem, é o que estas empresas têm, e é a prova que nós somos capazes. Se nós temos fábricas, neste caso, de componentes de indústria automóvel ao nível das melhores do mundo, enfim, e as empresas não estão cá apenas para uma mão de obra barata, porque senão já estariam todas no norte da África, não estariam em Portugal, ainda Sim. como se Sem mantém, dúvida. tem muito a ver com a capacidade de fazer melhor e de conseguir ter elevados níveis de produtividade com qualidades muito altas. E foi isso que eu aprendi. Isso. E essa foi a escola de indústria automóvel. Não é? Enfim, depois os produtos de grande consumo, eu comecei pelos bebidas, no grupo Jerónimo Martins. Enfim, a Jerónimo Martins é também uma grande escola, mesmo nesta área industrial, Sim. muito ligada à Unilever e, portanto, também como uma boa escola de boas práticas dentro de um outro setor, mas enfim, também com muito bons princípios. Depois, esta componente industrial da Jerónimo Martins é comprada pelo Grupo Casa, portanto, pelo Superbol, pelo Unicef. Uhum. Portanto, eu sou integrado dentro E tu vais. eu fui Exatamente. com a compra e, portanto, enfim, trabalhava em águas, trabalhava aqui nas Sete Fontes, na Covilhã, e depois dentro do grupo acabei por fazer sempre coisas ligadas à área operacional, fábrica, logística, operações, projeto de novas fábricas, portanto, sempre coisas muito ainda na área produtiva ou da área das operações, assim, ou do supply chain, se Uhum. quisermos. Mas a lidar com pessoas. Mas sempre a lidar com pessoas, sempre a lidar com pessoas e sempre muito nesta lógica de organizar equipes, gerir equipes, construir equipes, tentar chegar e perceber que a equipe está montada, tu não a podes destruir, mas há peças na equipe que não encaixam e como é que vais fazer com que elas encaixem ou como é que as desencaixas para As encaixar as máquinas são outras. mais simples que as pessoas. Muito mais, porque as pessoas têm sentimentos e tu também E tu também? tens sentimentos com as pessoas e isso é uma coisa que nunca te podes esquecer a cada passo da gestão que dás. Portanto, e ambientes também muito diferentes. Fábricas mais pequenas, fábricas com 15 pessoas em que toda a gente se conhece por nome e toda a gente sabe a história uns dos outros. A dinâmicas, por exemplo, como no Unicef, onde tinha, enfim, cheguei a ter 15 armazéns, desde Lolé até Pedras Salgadas, com pessoas a trabalhar à distância e pessoas com quem eu tinha que contactar todos os dias, numa altura em que a internet e não era como é hoje, o WhatsApp não existia e, portanto, a maneira como nós. Dezenas e dezenas de pessoas. Portanto, Isso é mesmo. e as pessoas estavam muito distribuídas e era preciso ter uma confiança muito grande entre elas e nós. Enfim, eu gostava na área mais central, mas que as tinha à distância distribuídas pelo país, a fazer coisas diferentes, em horários muito diferentes. Armazéns trabalhavam 24 sobre 24 horas, fábricas trabalhavam 7 dias por semana e, portanto, e onde a logística era feita por nós e, portanto, pelas equipas que eu ia dirigir. Tu acreditas que a tua formação mais ligada aos materiais foi importante para a tua ligação à indústria, Uhum. mas depois a gestão veio trazer habilidades, skills que te Sim, permitiram ir para o. acho que a engenharia me ajudou a pensar, a formar a minha maneira de pensar. Processos. Processos, sistematização, Exato. tentar fazer a mesma coisa em vários sítios, tentar pensar direto à solução, olhar para o problema, identificar as causas do problema, resolver as causas desse problema. Sem isso tu não o consegues fazer, mas depois vem tudo o resto. Depois vem as outras camadas que a gestão te traz, da confiança, da criação de equipes, da criação de rotinas com as equipes, enfim, tudo aquilo que no fundo acaba por ser o mais difícil, porque em cada contexto onde tu chegas, quer na integração com as equipes que trabalham contigo, quer na integração com os teus pares, quer na integração com as tuas FIAs, isto depois são Claro. dinâmicas, Afonso, muito diferentes e empresas E muito de diferentes, empresa para empresa. e empresas com dimensões muito diferentes, e empresas onde tu tens quase acesso ao CEO e outras em que, no fundo, tu nem sabes bem Nem sabes quem é. Exato. quem é o CEO, e, portanto, enfim, nas Jerónimo Martins, eu estive uma vez com o Soares dos Santos, não disseram, por exemplo, enfim, gostava-me todas as semanas com o António Pires de Lima, mesmo não dependem diretamente dele. Certo. Portanto, são dinâmicas muito diferentes e estes relacionais e a forma como tu te comportas e te consegues integrar ou não integrar, Sim. como és ou não és um corpo estranho dentro das organizações, é algo também muito, muito importante. José Carlos, diz-me uma coisa. É- as, as tuas capacidades de liderança e de comunicação, elas vêm mais da experiência ou havia componentes no MBA que específicas para comunicação e para. Não, eu acho que, enfim, não querendo
exagerar, se calhar, na avaliação que faço. Acho que isto tem tudo um pouco a ver com habilidades naturais. Enfim, eu acho que há aqui uma parte inata de liderança, de capacidade de fazer acontecer, de vontade de liderar, que sempre trouxe, é que no fundo depois tive que ir trabalhando em função das circunstâncias, em função daqueles que são os contextos, porque os contextos são muito diferentes. E do desafio, E, cada portanto, desafio é um e cada desafio. desafio é um desafio diferente e o contexto é muito diferente e tens que conseguir entrar. Esta capacidade adaptativa que tu tens que ter àqueles que te rodeiam. E nós às vezes pensamos em equipes, só nas nossas equipes. Não, as nossas equipes é tudo. Porque na organização são os que dependem de ti, são os que estão ao teu lado e são os que estão acima de ti. Tu não podes gerir só para cima, tu não podes gerir só para o lado, tu não podes gerir só para baixo. E, portanto, são sempre diversos contextos e esta capacidade de adaptação é fundamental. E eu acredito claramente na gestão adaptativa. Eu tenho hoje uma equipe, enfim, com 3 diretores-gerais, um que está na China, outro está no Brasil, outro está em Angola. Cada um deles é diferente e cada um deles é tratado de forma por mim diferente, de exatamente. forma diferente. Enfim, Claro. tenho um gestor de distribuidores que está na América do Norte, enfim, com o qual eu tenho uma relação, uma forma de estar completamente diferente daquilo que tenho com o que tem os distribuidores europeus ou do Middle East, porque são pessoas diferentes e eu tento encontrar em cada um deles, ou tento encontrar para cada um deles, a forma de conseguir tirar o melhor possível e o melhor proveito e de conseguirmos ter as relações mais legais. Dito isto, isto não se faz sem às vezes haver umas chatices, isto não se faz sem um nível de exigência grande, isto não se faz sem um nível de rigor grande, e isto não se faz sem às vezes termos que nos chatear verdadeiramente, porque isto é tudo muito bonito, mas eu não acredito na gestão só da felicidade. Portanto, isto é uma coisa que hoje se vende muito e tal, isto é tudo, não é, o dia-a-dia do gestor não é isso. Mas é importante lembrar-se que a felicidade é importante. Sim, é muito importante. Isso é importante. É muito, não, e é importante lembrar uma coisa às pessoas todos os dias, que é, as pessoas passam muito tempo a trabalhar. Muito mesmo. Mesmo que estejam muito desligadas. São 5 dias por semana, são, na pior das hipóteses, 8, 9 horas por dia. Portanto, é uma parte muito parcial da sua vida. Se elas não forem felizes a fazer aquilo que fazem, bem, isto é uma grande chatice. Vai ser complicado. Portanto, é sempre muito difícil. Portanto, as pessoas têm que encontrar, mesmo que às vezes não seja fácil. Tu, quando começa a comunicação, já está negativa. Exatamente. É isso mesmo. Se a pessoa não gosta do que faz, mas já está negativa. E se a pessoa vive a vida toda a fazer uma coisa Que não gosta. que não gosta, claramente há um nível de frustração com o qual é difícil tu lidares, é difícil a própria pessoa lidar. Mas isto acontece muito mais vezes do que nós pensamos. Infelizmente, às vezes as pessoas não têm opções, mas por outras vezes também não as procuram. E, portanto, enfim, eu percebo que hoje é a procura dessa felicidade. É uma coisa mais constante nas gerações mais novas, e ainda bem, tem que ser equilibrada depois com também são as necessidades das empresas onde as pessoas estão. Portanto, Claro. no fundo, Há pouco, é este equilíbrio que eu acho que é importante. foi no início do ano, eu tive com um grande amigo meu, e que ele me diz assim: Afonso, do ano passado, 24, e ele diz-me assim, eu já tinha ouvido esta frase muitas vezes, mas não com a contextualização que ele fez, que é um indiano, o Murali Srinivasa. Ele assim: Afonso, sabes, as pessoas procuram o caminho para a felicidade, mas não sabem que a felicidade é que é o caminho. Porque assim, se tu não fores feliz a fazer o que fazes, tu como é que vais procurar a felicidade? Então é importante isso que tu acabaste de dizer, Zé Carlos, que é, se a pessoa não gosta do que está a fazer, ela já está num caminho completamente, ela está na negativa, Certo. já negativa, e portanto tu queres comunicar e a coisa está difícil. Então nós temos deixado aqui alguns conselhos para os mais jovens. É importante descobrirem aquilo que, Sim, que gostam de fazer, que os motivam, que possam... e onde, na verdade, possam ser felizes um bocadinho todos os dias. Porque, na verdade, a felicidade não é em si só uma coisa absoluta, é claramente um caminho, e é um caminho de todos os dias, é um caminho de sentimentos e de estados de espírito que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas as pessoas às vezes dizem: mas trabalhas muito, são muitas horas, é caso, como é que fiz de semana isto e aquilo? Eu digo: eu não me queixo. Eu não me queixo. Eu faço isto porque eu gosto e, portanto,
deixem-me lá, eu sei que podia estar a ler o jornal, ou podia estar mais interessado noutras coisas, noutras áreas de interesse que até tenho, e mais dedicado a elas, mas eu gosto do que faço, gosto da maneira como faço as coisas acontecer, gosto de me envolver, gosto às vezes de conhecer o problema ao nível abaixo daquilo que eu teoricamente deveria conhecer para poder ajudar a resolvê-lo, se for caso disso, e se perceber que as equipes por alguma razão não estão a conseguir, e no fundo, enfim, é um bocadinho isto. No outro dia discutia internamente lá com os colegas o que é isso da microgestão, quer dizer, e onde é que começa e acaba a microgestão, porque já há muita teoria que as pessoas não podem fazer microgestão, e a minha pergunta é sempre, mas o que é a microgestão? A microgestão acaba onde? É não querer saber nada do que acontece, é não conseguires perceber que é aquele parafuso que tens que apertar para a máquina funcionar, é isso que é a microgestão. Então eu acho que a microgestão é importante. Se a microgestão é teres que estar copiado em todos os mails ou em todos os assuntos da empresa, aí é outra coisa. E, portanto, é preciso percebermos quais são os conceitos. Mas é muito importante, enfim, isso é um bocadinho que a vida me tem trazido nesta parte profissional, que nós sejamos felizes e todos os dias a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque isso nos dá um nível de motivação completamente diferente. Eu digo muitas vezes, eu não faço isto por ninguém. Faço por mim, por ter. E acho que isso é o mais importante, especialmente para quem não é dono do negócio. Falámos também disto. Falava mesmo nisso. Porque não sendo dono do negócio, aquilo que te faz fazer acontecer tem que ser uma motivação interna. Não é o ordenado ao final do mês, não é o prémio ao final do ano. Isso é empreendedorismo. Não é? Isso é empreendedorismo. Portanto, é a motivação de fazeres para ti, por ti, porque queres fazer bem, porque aquilo que tens de alegria, tens de felicidade, tu conseguires atingir metas que nos pensavam que não eram atingíveis, tu próprio tiveste dúvidas quando te atiraste a elas, desafiaste mais do que aquilo que era de esperar e conseguiste chegar lá. No meio disto tudo, obviamente, isto não são só coisas boas, acontecem muitos objetivos que não são cumpridos, muitas situações onde não chegas onde queres, mas claro, o que é importante, eu digo muitas vezes, eu tomo dezenas de decisões por dia e engano-me em muitas, eu só espero que nas mais importantes eu não me engane. E que tenha a boa consciência e a capacidade de análise e o espírito crítico para quando tenho de decidir as mais importantes do dia ou da semana, eu as acerto. Porque eu vou me enganar em muitas. Se não me enganar em muitas, então é porque não estou a perceber nada do que está a dizer. O meu patrão, será sempre o meu patrão, dizia muitas vezes: quando está tudo bem, está tudo mal. E, portanto, enfim, quando nós nos convencemos que as coisas estão todas certas, é porque elas estão todas erradas e não estamos a perceber nada do que se está a passar. Estás a falar do Comendador. Estou a falar do Comendador Beira, sim, que é uma grande referência, que é alguém com quem eu comecei a trabalhar muito tarde, para mim, enfim, eu já tinha 43 anos, ou 43, quando comecei a trabalhar com o Sr. Rui, portanto, mas com o qual tenho uma ligação muito grande. Felizmente eu tive a oportunidade de trabalhar para o grupo da Beira em Angola e começar lá, portanto nós não nos conhecíamos. Tu começaste lá? Comecei lá, portanto eu fui contratado lá. A história é muito interessante, vou conta. Vou contar a história porque é uma história curiosa. Eu estava há 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio em Angola, a trabalhar numa empresa de refrigerantes, no maior grupo privado português que tem um investimento em Angola grande nesta área das bebidas, e estava, penso que na Páscoa cá, e liga-me o Edante a dizer, não sei, há aqui uma hipótese de uma posição, uma direção industrial, ali em Campo Maior, para um grupo da Beira e tal, se acaso estará, venho lá há pouco tempo, a família está lá também há pouco tempo comigo, foi uma mudança grande, não sei se já estará na altura para me vir embora, é pouco tempo, não estou há muito tempo com eles, estou a gostar, o desafio está a ser um desafio interessante, enfim, porque até aos 40 anos eu fazia mais com menos, portanto a lógica era sempre racionalizar, mais produtividade, mais eficiência, despedir pessoas, fazer mais com menos, não é? E cheguei em Angola um contexto em que não tínhamos capacidade para entregar. Portanto, aquilo que era a procura, contratar pessoas, mais linhas, trabalhar mais turnos, portanto, tudo já no lugar, mudei a cabeça, mudei a cabeça aos 40 anos. E, portanto, estava no início deste processo e recebi este telefonema e disse, mas também, enfim, é a Delta, é aqui perto de Castelo Branco, enfim, deixa-me ir. E fui, e tivemos uma entrevista muito interessante e tal, onde Celina Beira estava o meu filho, e no final da entrevista eu percebi que não era a pessoa para aquele lugar. Mas queria alguém mais técnico, mais que percebesse das máquinas. Eu fui logo dizendo, eu e os parafusos não somos exatamente, eu é mais as pessoas e a gestão e tal. Pronto, enfim,
Mas gostei muito da pessoa, falamos do Cinebar, falamos das vindas do Rui a Castelo Branco, falamos um bocadinho da maneira como ele tocava às pessoas. E lá fui para Angola, perfeitamente descansado, e digam-me daí a 2 semanas e dizem-me: "Ó Zé Carlos, é para lhe dizer, ó, pronto, o Zé Carlos não vai ficar." Pronto, eu já sabia, pronto, agradeço e tal, gostei muito de conhecer as pessoas que não conhecia, foram muito simpáticos, mas enfim, eu já estava a contar com isso, e a pessoa que era diretora de recursos humanos na altura do grupo disse-me: "Mas o Sr. Rui perguntou se o Zé Carlos por acaso não gostaria de ser diretor-geral aí da empresa em Angola." E eu disse: "Como?" "Não, o Sr. Rui gostou de si e tal, e perguntou-lhe se o Zé Carlos não gostaria de ser, já que está aí em Angola, e ele gostou assim, e ele gostou de si e tal." E eu disse: "Mas eu nunca vendi um parafuso, quanto mais 1 quilo de café." Quer dizer, eu sou das operações e tal, logística, máquinas, planeamento, pessoas, organização de equipes, mas nunca, não, área comercial, pronto, percebo, para mim, sim, claro, era um passo à frente. Quem é que não, quem é que não, estando num percurso desta área dos produtos de consumo, quem é que não quer dirigir uma empresa e ter a parte social? sonho, não é? Então, enfim, e ainda por cima para um grupo como o bem. Eu, do meu lado, diria que sim, não estaria não, é que nós não temos ninguém, já estamos há algum tempo à procura, é sempre difícil ter alguém de confiança, e o Sul gostou muito da conversa que tive com o Zé Carlos e gostava de o convidar. Eu disse: "Está bem." Eu disse: "Mas está bem como?" "Está bem, pronto, está bem, vou, só temos é que acertar as coisas, quando é que vamos, Exatamente. mas eu vou." Pronto, então, Conta comigo. e foi assim que Uau! começamos. E eu depois saí, enfim, estive 3 anos e meio lá, a empresa estava no vermelho, nós fizemos recuperação, pusemos a dar dinheiro, a funcionar, Uhum. empresa normal, implementamos um conjunto de coisas, de boas práticas que tínhamos em Portugal, ficou a funcionar bem, ia dar dinheiro. Entretanto, tive um outro desafio, e no dia em que eu saí para esse desafio, vim cá dizer-lhe, e ele, enfim, tivemos uma reunião ali de quadros, e ele disse à frente de toda a gente: "Olha, o José Carlos vai sair, autorizei-o a sair, foi quase assim de género, Sim, sim. mas no dia em que ele quiser voltar, eu só tenho que Tem que telefonar, falar. porque ele aqui terá sempre lugar e tal." E isso alguém deixou-me de orgulho, ainda hoje me enche de orgulho. A verdade é que eu voltei ao grupo, não telefonei, também não foi ele que me telefonou, mas 3 anos depois, ou 3 anos e meio depois, voltou a dar-se uma oportunidade dentro do Clabeiro, uma coisa já mais regional, ainda que com base em Angola durante algum tempo, e, pronto, telefonaram, os agarros, pronto, estaria interessado em voltar e tal. O trabalho que eu estava a fazer do outro lado estava mais ou menos feito, nomeadamente a primeira fase, era uma fase de lançamento Uhum. e primeira consolidação de uma empresa de cervejas que arranquei do zero, portanto, basicamente do zero. Hum, e eu disse: "Sim, enfim, interessante e tal." Deixei-me pensar, pronto. Tinha aqui uma perspectiva também pessoal, porque tinha a ver com regressar a Portugal e, portanto, Pois. em termos familiares, era uma coisa que fazia sentido mais ou menos naquele ano ou daí a 2 anos. Hum, e liguei-lhe e perguntei-lhe: "Então, Sr. Rui, o senhor já sabe alguma coisa disso?" E ele disse: "O que é que tu achas?" Disse: "Acho que sim, eu quero que eu vá. E o que é que tu achas?" Disse: "Pronto, então está bem. Então vamos embora. Diga lá à doutora Manuela que eu Que horror. assino os papéis quando quiserem, portanto, e por aquilo que seja." Portanto, no fundo é isto, quer dizer, e isto tem muito a ver com as pessoas, Afonso, com nós conseguimos ligar uns às pessoas muito rapidamente. Eu tive a sorte, uma outra história curiosa, Capacidade de se conectar é sim, importante. sim, sim, e conseguimos conectar-nos com pessoas que às vezes estão num patamar que nós não percebemos bem. Esta história que vou contar a seguir é uma história Conta, conta, conta. interessante, porque me lembro dela muitas vezes, e tem a ver, acho que, com a questão da humildade e com a questão de nós sabermos sempre de onde é que vimos. Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre tento passar aos meus e às minhas equipes. Ah, Havia uma prática na empresa que era: as pessoas que estavam fora ligavam ao Sr. Rui uma vez por semana. Pronto, era assim, estava Já estava institucionalizado, fora. que eu estava fora. Mas toda a gente, desde o diretor-geral às equipes que estavam, e tinha lá 7 ou 8 pessoas de Angola, eu sabia, de Portugal, eu sabia que eles ligavam todas as semanas para ele, para dizer como é que as coisas iam, como é que não iam. Aí pronto, e fui avisado pelo Neto, enfim, que hoje é o CEO da empresa, Uhum. quando fui, por Miguel, disse: "Carlos, o meu O avô hábito é este. gosta, portanto, vá ligando, estás a liga e tal, vá ligando." E eu: "Está bem, claro, sim." Mas aquilo, para mim, ligar, o Sorrindo Bem, para mim sempre foi uma pessoa, pronto, uma coisa, Lá em cima. ela suena bem, quer dizer, Claro, eu não exatamente. conhecia, nunca Não tinha ias trabalhado no telefonar assim grupo, todas as vou telefonar
Porquê, não é? Porquê? A primeira semana não telefonei, a segunda semana não telefonei, e depois ele começa a tornar-se difícil. Qual é o motivo? Qual é a razão para eu? Aí à quarta semana para aí, lá me enchi de coragem, peguei no telefone, liguei, e quando liguei, sou eu, está bom, é o Zé Carlos, aqui de Angola. Quem? O Zé Carlos Viado, aqui de Angola e tal. Afinal tens o meu número. Pronto, e depois disse, então como é que estão as coisas? Eu disse, tá tudo bem, Saúde, está tudo bem. Quando está tudo bem, está tudo mal. Não estás a perceber nada disso. Pronto, e a conversa começou assim, muito, enfim, um bocadinho dura. Então tu ligaste E a meio da conversa, disse, é uma coisa que eu tenho que lhe dizer, eu já sei que não está muito agradado, não lhe ligar, mas eu não lhe liguei porque tenho um bocadinho de vergonha de lhe ligar. O senhor está naquele patamar, eu sou que eu entrei agora para o grupo, nem sabendo o que é que lhe ia dizer, e ele deu-me mais uma lição, enfim, acho que foi das primeiras, de muitas, disse, gajo, mal de mim, quando as pessoas que trabalham comigo têm vergonha de me ligar. Mal irá isto, desta minha empresa, quando as pessoas que trabalham comigo tiverem vergonha de me ligar. Porque eu não estou a fazer bem as coisas e as pessoas também não estão a perceber. Pronto, e a partir daí gerou-se claramente uma relação de empatia, muito forte. Claro, mas já está. porque esse ritual depois acaba por Ser uma coisa natural. alimentar a relação E fazendo ou não fazendo com a periodicidade que tem que ser, que é feita, Afonso, e depois, enfim, as coisas com o tempo acabam por ser diferentes, mas a verdade é que é a maneira como te põe à vontade para o fazeres, quando na verdade tu não o fazias porque não querias incomodar. mas não querias incomodar. Exatamente. Não querias. E a lição é, mas eu estou aqui para ser incomodado, eu estou aqui para que vocês falem comigo, eu estou aqui à vossa disposição. Ele tinha uma liderança muito presente. Mas muito presente nos dois sentidos, na presença dele, mas também na presença das pessoas, na vida da empresa e na vida dele. Portanto, era muito esta simbiose dele querer ouvir as pessoas, querer... era alguém que era capaz de estar numa reunião e se tu tivesse um excelente resultado era capaz de dar na cabeça e era capaz de dar apoio ao tipo que não tinha atingido o objetivo, porque percebia que aquele é que precisava e que naquele momento aquele é que precisava da tua força. E portanto, enfim, no fundo foram muitas lições de vida, de gestão e de gestão prática que fui tendo com ele e portanto foi para mim são muitas aprendizagens. Sim. Com um grande empreendedor mas também me ajudou depois, enfim, quando fui para o Brasil e quando o desafio do Brasil foi pegar na empresa que também estava com algumas dificuldades e pôr a empresa a funcionar no Brasil, foi exatamente isso, foi também olhar para as circunstâncias, perceber... Quando foste para o Brasil já tinham aqueles cafés nos aeroportos, o espaço Delta? Já tinham, esse negócio, esse negócio não é nossa, é um distribuidor, que está a trabalhar connosco há 20 anos, com o qual temos tentado nos últimos anos aumentar o negócio, aumentar a nossa relação e a nossa parceria, mas tínhamos uma empresa com base em São Paulo e com base em Vitória no Espírito Santo, enfim, com algumas dificuldades, no fundo, vais para o país do café vender café, não é? Portanto, é um bocadinho isso, não é? Portanto, é um conceito difícil, sendo português, que não é um país onde o café seja a tradição, portanto, não és o italiano. O nosso expresso aqui dá 10-0 ao expresso. Sim, porque na verdade o brasileiro não tem o hábito do café expresso. O café é quadro. É o quadro. E essa, enfim, é outra das grandes aprendizagens desta nova fase da minha vida profissional, que é como globetrotter dos cafés, um campo mundo inteiro. A maneira como se bebe café na China é muito diferente da maneira como se bebe café em Angola, da maneira como se bebe café em Portugal, da maneira como se bebe café no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, e portanto a empresa como um todo, nesta sua lógica também de crescimento e de vontade de liderar e de vontade de crescer e de estar no top 10, tem que se ir adaptando. E tem que perceber que não vai mudar hábitos, nós não vamos pôr os brasileiros todos a beber expresso, eles vão caminhando para aí. Hoje já se bebe muito mais expresso e muito melhor expresso do que se bebia há 10 anos, mas ainda assim é uma porcentagem pequena do mercado. Da mesma maneira,
que já acontece na América do Norte. E nós temos que aproveitar, obviamente, essa tendência, mas falando nisso também temos que nos adaptar e temos que chegar àquilo que são os mainstream de consumos em cada um desses países e conseguir ter a resposta certa. E, portanto, enfim, nós hoje, o nosso negócio maior no Brasil são os cafés torrados moídos. É café moído. Muito. Porquê? Para beber, Para beber em coado. casa, para beber, para o brasileiro beber coado. Ou para beber numa padaria coado, beber em sua casa coado. E, portanto, a nossa gama de origens em café moído é a nossa gama de vendas no Brasil, quando o negócio estava muito alicerçado, inicialmente, Expresso. nas cápsulas e no consumo. Nas cápsulas, com Delta Q, com Delta Q. exatamente. E, portanto, no consumo em casa com Delta Q. Portanto, e mudamos muito por isso, porque de facto o hábito de consumo não é aquele. Enfim, Delta Q está a crescer e está com uma boa performance, mas tivemos que perceber que o negócio principal não podia ser só aquele. O Delta Q está em muitos países. Nós temos Delta Q em muitos países. Em quase todos os países onde nós estamos, enfim, obviamente em níveis diferentes, Claro. nós temos Delta Q, nós temos máquinas preparadas para quase todos os clusters, porque, por exemplo, o Brasil tem duas voltagens, tem Sim, 110 sim, e 220, Pois está. tens plugs diferentes, portanto, toda esta adaptação que tu tens que ter para que as máquinas possam estar no mundo inteiro, as certificações que tu tens que ter para que as máquinas possam entrar nos Estados Unidos, possam entrar em Marrocos, possam estar disponíveis na China, enfim, tudo isto te obriga a que a organização esteja muito mobilizada para te dar essas ferramentas. E isso é, no fundo, também o desafio de uma empresa portuguesa, num país pequeno, enfim, que é uma empresa grande para Portugal, mas que é uma empresa que no mundo não é assim tão grande e que tem que ter esta capacidade de se adaptar, de abrindo empresas diretamente, como as que nós temos em Espanha, França, na Suíça, no Luxemburgo, ou como estas que temos em Angola, Brasil e China, mas também com os nossos distribuidores, dar-lhes ferramentas e dar-lhes São condições importantes, muito importantes. para trabalhar Para a para expansão. trabalhar café, e isso é importante Claro. para a expansão. Claro, muito Portanto, esse é também o desconhecido, é também uma das áreas que eu tenho dentro do grupo. Portanto, no fundo, é esta parte de participação em feiras, identificação de parceiros locais, entrada em novos mercados. Portanto, no fundo, isso é uma área que está dentro do meu scope de funções e é de facto, enfim, também um entusiasmo grande poder participar num momento da empresa que é um momento também de viragem, que é, enfim, depois de sermos grandes em Portugal e de sermos a empresa, Ires à luta. irmos para o campeonato, para outros campeonatos onde nós claramente não somos conhecidos, a marca não é tão forte. Temos neste último ano e meio, 2 anos, eu diria, beneficiado muito de Portugal estar na moda. É uma coisa muito interessante. Eu acho que às vezes nós não temos bem a Estás noção. frente a isso? Nós sentimos isso muito nos Estados Unidos, muito no UK, muito no Canadá, muito no Brasil. Os brasileiros que vinham a Portugal, Afonso, no passado, não eram os brasileiros que vêm hoje a Portugal. Hoje vem muito turista brasileiro. Vem muito brasileiro. Pessoas com dinheiro, pessoas com empresas que vêm, que se estabelecem cá, que vivem cá, que gostam da segurança do país, que gostam, enfim, que se sentem bem em Portugal porque são também bem tratados e que gostam de Portugal. Que não são, Depois levam para lá este também. exatamente, que não têm relação com Portugal, enfim, não são, não é o meu avô, nem não têm razão, começaram a vir porque era a porta de entrada para a Europa, começaram a ficar em Lisboa, foram para o Porto, foram para Braga e foram descobrindo o país e hoje levam um bocadinho também dessa Portugalidade e identificam Delta como um café, como um café enfim, de qualidade, porque nós estamos muito espalhados por cá e ainda hoje de manhã estava a ver e recebemos muito, é raro a semana que não temos 2 ou 3 mails de pessoas, enfim, este último de hoje de manhã era dos Estados Unidos, de alguém que esteve cá a passar férias e que queria saber onde é que podia comprar Delta nos Estados Unidos em grão porque tem uma máquina em casa. E queria saber, porque já viu que havia na Amazon, queria saber qual era o melhor, se era Gold, se era Chávena, se era Platinum para a máquina que tinha. E portanto, um tipo, enfim, do nada, não tem nada a ver com Portugal, veio aqui em férias, provou Delta, viu Delta por todo lado e chegou ao país dele e disse: eu quero este café para ter em casa. E nos Estados Unidos há todos os cafés do mundo, portanto, das ilhas às Nevadas, a todas as marcas internacionais e mesmo marcas nacionais. E, portanto, isto é também um bocadinho levar marcas e trabalhar marcas, é a parte interessante dos fast movers. Nós acabamos por ter aqui uma parte da nossa cabeça que é muito feita desta relação afetiva que temos com a marca. E senão, porque não são só as relações afetivas com as pessoas, são as relações afetivas também com as marcas, que é uma coisa importante quando se trabalha mais nesta componente de mercado, de negócio, de consumidor,
porque é que o consumidor se relaciona melhor com esta marca ou com aquela. Quais são as E conexões? Delta é uma marca que eu considero, isto sou eu, muito humanizada. Sim. Porque a imagem que o Comendador deixou, que foi bem vincada, foi, eu penso que foi bem passada também. Certo. Foi muito bem passada. Também trouxe essa humanidade para a marca. Certo. E isso é fantástico. O desafio aqui é levar isso para fora. É ter esse storytelling para explicar lá fora, dizer, olha, nós somos desta marca, nós somos uma marca de família, que veio daqui para aqui, que cresceu desta maneira, que tem estes valores, que os respeita, que faz Exatamente. negócios desta forma, olhos nos olhos, que tem um produto que enfim, estes 2 anos nessa particularidade, eu fiz feiras já desde o Japão, ao Golfo, à Europa, aos Estados Unidos, e a coisa mais interessante é não teres ninguém que não goste do produto que tu estás a oferecer. É uma coisa fantástica. Pois. É não haver rejeição, é as pessoas beberem o café e todas elas, isso fica, é bom, tipo, verdadeiramente surpreendidos, porque como é que é possível que em Portugal, enfim, um país pequeno aqui da Europa, haja um café de tanta qualidade, mas isto foi tudo feito com propósito, isto foi pensado assim, o nosso café é um café de mainstream, muito bem trabalhado, com muitos lotes, enfim, mas um produto que agrada geralmente às pessoas. Nós não sabemos fazer maus cafés. Isso é Portanto, verdade. é uma coisa é verdade. importante que aquela casa sempre teve. Isso é verdade. Agora, os vossos cafés de topo são uma coisa fora de normal. Sim. São delicioso, delicioso. Bem, Zé Carlos, a nossa conversa desenrolou-se. Tu és uma pessoa também, és um bom contador de histórias. Isso é verdade. O que é espetacular. Isso, Não é eu, espetacular? além de ter muitas histórias, gosto muito de contar histórias. É importante, quando contamos uma história, colocar aquele brilho no olho e a história sai com a emoção e nós sentimos aquele brilho no olho do Zé Carlos, especialmente quando falaste aí naquilo que será para sempre o teu patrão. Sim, sim, sim. A emoção está no ar. Zé Carlos, eu gostava que nestes minutos finais pudesse deixar uma mensagem aos mais novos, àqueles que tu tens filhos também, embora já estejam todos lançados, não é? Com a idade que eles têm, tens Sim, sim. A Joana já começou a trabalhar, o Tomás está a acabar agora. Está a acabar, mestrado, não é? portanto, enfim, Portanto, estão a começar a... brevemente não. Deixar uma mensagem no que diz respeito ao, ao que é, sabes que existe hoje uma impressão que tu para ter sucesso tens que montar a tua empresa. E isso é uma mentira, é uma falácia tremenda. E eu gostava que tu deixasses também aí algumas dicas para os mais novos. Tu deixaste já algumas, ser uma esponja, a humildade, estar atento, aprender. Deixar uma mensagem para quem está lá em casa e vai iniciar o seu trajeto profissional, baseado um pouco naquilo que foi a tua experiência das multinacionais, Eu acho que o mais importante é que as pessoas consigam perceber que aquilo que fazem é importante para elas e é importante para a organização onde estão. E a liderança de uma organização não é feita por um líder, é feita por centenas e dezenas, dependendo da dimensão da empresa, de líderes. E, portanto, as pessoas têm que ter essa perspectiva e os mais novos têm que perceber que nem nas empresas onde estão, na organização onde estão, primeiro que têm que fazer as coisas por eles. Tem que ser pela sua autossatisfação, pelo orgulho e pela sua autoestima, de entregarem, não estão a fazer porque o chefe os obriga, não estão a fazer porque têm um prémio se conseguirem atingir o objetivo, não, estão a fazê-los por eles, pela sua satisfação com aquilo que entregam. Isto é uma coisa muito importante. E isto tem algo a ver com a automotivação. Enfim, parece um bocadinho muito complicado, mas não, tem a ver com tu gostas de jogar à bola, pronto, ou gostas de ver Fórmula 1, ou gostas de ver um jogo de ténis, ou gostas de política, ou gostas do que seja. E no fundo o que tu tens que conseguir é ter esse gosto naquilo que fazes. É encontrar prazer
naquilo que estás a fazer, seja qual seja a tua função dentro da organização, seja qual seja o nível da peça que tu estás. Porque só assim é que tu, a pouco e pouco, te podes ir tornando um líder informal primeiro e depois um líder formal. As organizações têm falta de liderança informal. As pessoas dizem, mas eu não posso fazer porque eu não sou o chefe. Não, tu podes fazer porque tu não precisas ser o chefe para fazer. Tu deves liderar informalmente. E isto é algo que quem começa, porque ninguém começa em cargos de topo, tem que perceber que tem que liderar com esta informalidade. E se liderar com esta informalidade, isso vai-lhe trazer uma satisfação diferente. E é isso que as pessoas devem procurar quando trabalham. Quando trabalham em teletrabalho, quando trabalham em não teletrabalho, têm que perceber que muitas vezes, quando as organizações dizem, olha, o teletrabalho, neste momento, temos que o repensar, porque precisamos das equipes juntas. E tem que pensar, e tem que dar uma segunda oportunidade a quem está a dizer isto. Porque eu hoje percebo que muitos jovens, mas isto estava a funcionar tão bem, se calhar não estava a funcionar tão bem assim, porque eles não veem a picture, não é? Eles não veem a fotografia toda, estão a ver a parte deles, se calhar a primeira estava a funcionar bem, mas na big picture havia coisas, e há coisas que estão a começar a perder-se, nomeadamente a cultura das organizações. E isso é uma coisa, enfim, que eu hoje percebo que as pessoas são muito levadas a ter um pensamento crítico, que eu acho fundamental. Eu gosto muito de ter estagiários comigo todos os anos e de os ir mudando, porque acho que cada conjunto de estagiários novo que chega ali à nossa área traz abordagens diferentes, são desafios diferentes como pessoas, mas trazem também sempre uma forma diferente de pensar a organização. E fica sempre alguma coisa. É muito engraçado, porque mesmo os que são mais apagados, que à partida parece que têm menos impacto, acabam sempre por nos deixar alguma coisa. E isto é uma coisa que eu, enfim, deixo também a quem gere, que é que tenha sempre a perspectiva de vá trazendo sangue novo, vai buscar pessoas às faculdades, aos últimos anos das universidades, porque esta gente mais nova traz-nos formas de pensar, abordagens diferentes, que nós claramente às vezes não estamos a ver e que precisamos de ver. E lá está, isto é manter do princípio ao fim a mesma perspectiva. Nós aprendemos todos os dias e aprendemos com os estagiários. E, portanto, se percebermos que aprendemos com os estagiários, percebemos que vamos aprender com toda a gente na equipe e que só isso é que nos faz crescer. E, portanto, enfim, no fundo é um bocadinho isto que eu deixo, que a humildade também nunca os abandone do princípio ao fim, porque eles nunca vão saber tudo. Nem nunca ninguém sabe tudo numa organização. E que todos os dias, quando tiverem classes, vão se enganar muitas vezes, desde que eles acertem nas mais importantes, não tenham medo também de errar, que é uma coisa que o nosso conservadorismo português às vezes faz com que as pessoas não tomem a decisão ou tentem ir para a decisão mais salomónica, porque, ok, estou mais protegido. Às vezes é preciso arriscar, às vezes é preciso dar o passo, às vezes é preciso dizer, ok, eu sei que há um nível de risco aqui que é maior do que aquele que eu devia tomar, mas se não o tomar, enfim, eu aprendi no Brasil, quando cheguei lá, apliquei uma frase que tu conheces bem, que é, quando nós sentamos, a equipe sentou-se, definimos um plano, e as pessoas que estavam há mais tempo na primeira disseram, isto não vai funcionar, isto está tudo errado, eles vão mudar tudo e tal, e eu disse, olha, isto é como o palhaço Eurica, pior do que está não fica. Aquilo estava arrasado e, portanto, não podia ficar pior. Pior do que está fica porque estamos com medo de arriscar. E a verdade é que arriscamos, claro. E os que ficaram connosco hoje estão satisfeitos. Naquela altura, de facto, isto parecia tudo muito para além do que nós estávamos a pensar, mas lá está, o palhaço Tiririca ajudou-nos a perceber de pior do que estava, não ia ficar. E não ficou. Muito bem, Zé Carlos, foi um prazer ter-te aqui. Igualmente. Sabes que eu costumo dizer que umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos. Basicamente foi o que partilhaste connosco. Essa questão dos estagiários, sem dúvida, vem comprovar que quem vem e pensa não está na nossa caixa. E por isso pode pensar coisas que nós que estamos na caixa não vamos pensar. Certo. Então ganhamos sempre com isso. Sigam os conselhos do Zé Carlos, mantenham essa humildade, essa vontade de aprender e a certeza de que nunca saberemos tudo. Ninguém sabe tudo. Bem, até ao próximo a 100%. Obrigado.